Oi, gente! Eu vim fazer esse tutorial pra vocês desse olho escuro, desse degradê, ficou muito top. E essa boca, que é bem nude, que você pode usar em qualquer ocasião à noite, tá? E se você quiser aprender um pouquinho mais, é só continuar assistindo. Agora a gente vai começar primeiro com o fixador de sombras. Esse fixador de sombras faz muita diferença porque ele pigmenta a sombra. Se você não tem esse fixador de sombras, você pode usar um corretivo. Porque na maquiagem a gente pega e coloca uma coisa molhada, que é o fixador, e coloca um pó por cima, que no caso é a sombra que a gente vai usar. Então isso faz com que ele grude e não sai. Se você transpirar, se você chorar, claro que você não vai ficar esfregando o olho, mas se você chorar não vai sair. Então eu vou usar esse fixador de sombras, é o primeiro passo da Dylos. E aí vou pegar com o dedo mesmo, assim, e vou espalhar na minha pálpebra inteira. E vou colocar aqui embaixo do olho, vou carimbar. Depois a gente vai tirar esse pó, porque se cair alguma sombra preta, não vai borrar. Agora eu vou vir com esse pincelzinho de sardinhas sintéticas mesmo, pincelzinho normal, com uma sombra pra iluminar embaixo da sobrancelha, porque essa sombra vai fazer com que a gente saiba até onde pode ir com a sombra marrom. Tiro o excesso e aí eu venho aqui, ó, depositando essa sombrinha embaixo do meu olho. Embaixo do meu olho não, embaixo da minha sobrancelha. Assim. Aí pega mais, tiro o excesso e vou caminhando. Junto com isso eu venho aqui no cantinho interno aqui, faço esse pontinho de luz. Essa sombra que eu tô usando, ela é fosca, tá? É uma sombra branca mesmo, qualquer sombra que você tenha. Se você quiser usar o cintilante, você pode. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque embaixo da sobrancelha é muito cintilante também. Ele fica meio chamativo demais, fica gritando. Então eu tô usando a fosca. Fiz até aqui. Agora eu vou vir com esse pincelzinho. Esse pincel é da Vult, é o número 15 e ele é de cerdas naturais. Pra esfumar tem que ser de cerdas naturais. Pincel de cerdas sintéticas não esfuma e não fica legal. Então eu vou vir, pra começar a construção desse olho, eu vou vir com essa sombrinha marrom. É uma sombrinha marrom bem clarinha. E aí eu assopro, se você tiver uma sombrinha marrom bem clara, usa essa que você tem. Assopra e aí eu venho aqui no meu côncavo. O meu côncavo é bem aqui onde tá essa bolinha aqui do globo ocular, bem no finalzinho dela. Aí eu encosto o pincel, aí já vai direto. E aí eu já venho esfumando. Esse iluminador em cima já dá uma noção de até onde a gente pode vir com essa sombra, tá? E vou vir com essa sombra aqui, mais marrom, marrom café, pra gente misturar essas duas sombras. Agora eu vou vir com um pouquinho de pó, então eu vou vir, tiro o excesso, venho no côncavo, mesmo lugar que eu tava, e passo essa sombra marrom café, pra misturar ela com o marrom mais clarinho. Venho até aqui o final do olho e aqui também. Se pegar um pouquinho na pálpebra não tem problema. Isso. Limpo o pincel, uma toalhinha. Volto com a primeira sombra pra gente misturar as duas. Agora vai vir o segredo dessa maquiagem, porque muita gente fala pra mim que faz o olho preto, só que suja tudo e fica tudo sujo e não consegue fazer e acaba tirando tudo. Então eu vou vir com um lápis preto, esse aqui é da Candice Berenice, ele é bem cremosinho. Quanto mais cremoso for, melhor. Porque a gente vai fazer aquele mesmo efeito que eu falei, eu vou passar o lápis e aí depois eu venho com a sombra pra grudar. Então eu vou vir com essa sombra, com esse lápis, vou passar esse lápis em toda a minha pálpebra inteira. Se ficar meio bagunçado assim, não tem problema, a gente vai esfumar. Vou vir com o meu pincel. Eu uso praticamente a maquiagem inteira, eu uso só esse pincel. E aí eu venho e começo a esfumar esse lápis. Então eu venho aqui e passo em cima desse lápis. Começo a esfumar esse lápis.
movimento circular. Esse lápis começa a virar praticamente uma sombra. Tem que ter paciência para esfumar, para não ficar marcado. Posso ir trazendo um pouquinho só desse lápis aqui no meu contorno, não muito, senão eu vou cobrir o marrom e não vai ter degradê nenhum. Trago só um pouquinho. Tá vendo que essa sombra, ela começou a ficar mais ou menos esse lápis começou a ficar mais ou menos uma sombra mesmo, tá parecendo uma sombra. Aí eu dou aqui. Agora eu vou vir com essa sombra da MAC. E aí eu vou vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas, mesmo, durinho. Essa sombra ela tem uns brilhozinhos assim. Aí eu vou pegar, vou soprar só um pouquinho. E aqui eu vou aplicar, eu não vou passar essa sombra assim. Eu vou ir pincelando ela aqui, ó. Essa sombra é linda, ela tem um brilho assim. Posso subir ela um pouquinho em cima, assim. Volto um pouquinho marrom café na bordinha, esse preto. Às vezes você tem aquela sombra que você acha que você nunca vai usar, tipo que nem esse tom aqui, esse laranjinha. Mas ele é importante para os detalhes mesmo. Assopro, venho nessa bordinha da primeira sombra aqui em cima, não levo isso pra cima. Vou passar na bordinha aqui, ó. Sempre assoprando antes de colocar no olho. E aqui em cima, a mão bem mais leve com esse pincel, tá? Eu vou vir com o meu lápis que eu passei em cima mesmo, esse daqui de Esperenice. E aí eu vou sujando a minha raiz dos cílios. Com um pincelzinho de aqui, chanfrado. Ele é de cerdas sintéticas e ele é tortinho assim. Vou vir com ele e vou passar ele aqui, ó, nessa parte de baixo. Agora eu vou vir com essa sombrinha marrom aqui. É aquela que a gente usou, a marrom café em cima. Vou vir aqui, depois que eu esfumei esse lápis, vou passar esse marrom aqui. Vou vir com a máscara de cílios, vou usar essa aqui da Dylos. Coloquei. Eu vou usar esse contorno de boca da Vult. Vou usar esse batom da MAC Brave, que chama Nude. Então por hoje é isso. Eu fiz esse olho bem escuro, que você pode usar à noite, e, sei lá, um casamento, uma festa. E essa boca nude, você pode trocar também por um batom escuro, vai de cada gosto. E todas as maquiagens que eu usei aqui não precisa ter exatamente as mesmas, você pode adaptar com as suas. Por exemplo, o fixador de sombra você pode trocar pelo corretivo. A sombra marrom não precisa ser exatamente dessa paleta, você pode ter a sua. E você pode fazer adaptações do jeito que você quiser, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo e fiquem com Deus.